Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Banking, 16 de novembro. Hoje os analistas estão se debruçando aí sobre os resultados desse primeiro turno das eleições municipais, todo mundo tentando extrair os sinais emitidos pela população ao comparecer ou não, às urnas nesse último domingo. Tem interesse em observar quais foram as legendas que mais cresceram, o desempenho dos atuais prefeitos que estavam buscando reeleição ou que estavam tentando fazer seu sucessor, a performance dos candidatos que foram apoiados pelos governadores ou pelo próprio presidente da República, o posicionamento no espectro ideológico dos partidos ou candidatos que se sobressaíram. Enfim, tudo isso com muita gente também querendo derivar conclusões sobre o que esse pleito municipal aponta para a disputa presidencial de 2022. Será que o resultado de agora ajuda a projetar quem deve levar a eleição em 2022, pelo menos do ponto de vista qualitativo? Então, nesse sentido, parece bem difícil ter qualquer tipo de interpretação mais convicta. A gente sabe, os determinantes para eleger o prefeito, os vereadores, parece que isso tem mais a ver com questões locais e percepção de capacidade de gestão, do que outras coisas, outras influências externas e tal, mas tem muitos que enxergam sim que essa corrida aí na disputa municipal, ela traz elemento que vai ajudar a projetar daqui 2 anos a briga pelo Planalto, Não tem evidência estatística robusta historicamente de que existe essa relação, mas cabe sim muitas análises, acho que isso compõe o quadro e ajuda a formular os cenários, Mas em meio a tanta especulação, tanto esforço de interpretação, o que parece lugar comum nas primeiras avaliações que a gente lê aí na imprensa, agora pela manhã, entre ontem de noite e hoje pela manhã, é que o centro, ou essas legendas com uma visão mais moderada de mundo e de política prevaleceram. Aquela busca anterior que a gente viu lá em 2018 pela antipolítica, ela parece que está dando lugar para os nomes hoje de legendas mais tradicionais e que estão fugindo daquelas posições radicais. Também chama atenção, é óbvio, o fato de que os candidatos que foram apoiados pelo Bolsonaro não tiveram sucesso, e não foi o mesmo sucesso que a gente viu lá em 2018 também, daqueles governadores, ou dos candidatos ao governo do estado que tinham sido apoiados pelo então também candidato à presidência da República, o Jair Bolsonaro. Óbvio que na ocasião tem uma série de diferenças circunstanciais, Você tem a simultaneidade da eleição presidencial estadual, está todo mundo mais exposto, o candidato à presidência ele tende a influenciar mais, dá uma outra dinâmica, então agora é diferente, mas acho que cabe sim uma avaliação de que o espírito do tempo hoje ele está assim diferente do que estava na ocasião, então os resultados eles estão caminhando em outra direção. Para os mercados, o mais relevante agora não são necessariamente esses resultados da eleição municipal, mas sim a contagem regressiva para se retomar com força a agenda de reformas. Tá todo mundo aguardando agora a definição de algum cronograma de votações que envolva o orçamento de 2021 e a PEC emergencial, que é aquela que regulamenta os gatilhos do controle de despesas, essa seria a reforma fiscal mais relevante. Várias lideranças aí do Legislativo estão falando sobre outros projetos que estão no pipeline, mas até agora são tudo projetos micro, que é o negócio do transporte marítimo, de cabotagem, lei do gás, lei de falências, tem até o tema da independência do Banco Central. São todos assuntos relevantes, mas eles são menos urgentes. Óbvio que eles seriam importantes para demonstrar ritmo e até alguma coordenação, mas é mais válido, é mais relevante para os ativos agora você ter votação de orçamento e PEC do Pacto Federativo, ou PEC emergencial, qualquer coisa que o valha, Sem uma atuação agora, a gente sabe, uma atuação forte do Poder Executivo
para dirigir essas conversas e pautar essa agenda, vai ficar muito difícil ver o avanço dessas reformas fiscais. E a gente precisa também de alguma indicação de trégua nessa disputa de bastidores aí entre as alas que vão disputar a presidência da Câmara e do Senado em fevereiro. Tem a turma do Rodrigo Maia, do Arthur Lira, que em tese estão liderando esses grupos. Lembrando, o Arthur Lira é da base do governo. Precisa de alguma espécie de apaziguamento e muitos analistas trabalham com o cenário em que você vai deixar essas votações da reforma fiscal, PEC emergencial, para depois da eleição para a mesa diretora aí da Câmara e do Senado. E o mercado está tentando ou buscando absorver essa possibilidade, e isso vai acontecer de maneira mais firme ao longo dos próximos dias, de acordo com os sinais que forem emitidos aí por Brasília, tá? A gente acha, nesse contexto, que a agenda política ela vai esquentar bastante, nas próximas semanas, vai aumentar ruído e trazer uma dose aí de tensão. Em contrapartida, a gente tem que buscar apoio para os mercados, principalmente para a Bolsa, na manutenção de um certo bom humor no exterior. Se lá fora estiver tudo bem, aqui pode se segurar um pouco, mas acho que o tema local ele vai começar a predominar. A tensão política. Por enquanto, no exterior, as condições estão sendo marcadas pela essa piora nas estatísticas de Covid-19, que estão se refletindo no ajuste para baixo nas projeções de PIB na Europa e nos Estados Unidos, entre agora o quarto trimestre desse ano e o primeiro trimestre do ano que vem. Mas o mercado é essa coisa, ele é uma máquina de antecipar o futuro, e mais do que essa piora de PIB nesse trimestre e no próximo, o mercado já está olhando um semestre pouco à frente, quando as vacinas já provavelmente vão estar colaborando para uma normalização de vários setores. Então essa perspectiva dada para daqui uns 6 meses, de acordo com as vacinas, ela está prevalecendo em relação ao impacto negativo do aumento de contaminações hoje. E, portanto, as bolsas lá fora estão operando relativamente bem. Agora pela manhã, o S&P 500, Dow Jones e Nasdaq estão subindo de novo, dando continuidade aí para os ganhos da última sexta-feira. Tá? Sobre o Donald Trump e os rompantes dele contra o Biden ou contra o resultado das urnas nos Estados Unidos, isso não está afetando a visão dos mercados. O mercado entende que o comando da Casa Branca vai mudar de mãos em janeiro. Agora resta saber quais são os nomes dos principais assessores aí do Joe Biden, secretário de Tesouro, entre outras cadeiras que são relevantes. Eu fico por aqui. Bom dia a todos.